Meu nome é Ramon Ortiz, tenho 38 anos e sou artista e historiador. Ramon, aí só continuando o que eu havia falado, estava falando. Então nós tivemos um presidente negro no Brasil em 1910, Nilo Peçanha. Isso é um fato importantíssimo. Nós tivemos, por exemplo, o patrono da literatura nacional é Machado de Assis, considerado um negro. Até mesmo a Igreja Católica, eu acho interessante, que ela tem várias representações de Maria, como você sabe. E aquela que é considerada padroeira é uma negra. Então, nós somos um povo absolutamente mestiço. Essa é a nossa riqueza. Isso é um indício verificável de que nós não somos estruturalmente racistas, porque se fôssemos, nós não nos misturaríamos. Isso eu estou dizendo, mas deixando bastante claro, não é dizer que não possa haver racistas. Existem estupradores, pedófilos, racistas, existem loucos. Mas estruturalmente não há racismo, porque nós demos à questão a solução pacífica, que é a nossa mestiçagem. Então, o senhor parte de pontos, de exemplos pontuais e pessoais para explicar algo que aqui é estrutural. Quando se fala do Nilo Peçanha, por exemplo, você está pegando um exemplo de um indivíduo que teve um destaque social, mas que não reflete a realidade da sociedade como um todo. O senhor é uma pessoa muito inteligente, né, deve conhecer a história do Brasil e sabe que nós passamos por um processo de 400 anos de escravidão, né, de um povo que se diferenciava justamente pela questão racial, pela cor da pele. Há um tema... Só deixa eu finalizar, não, daí eu dou... porque haverá um tema sobre isso, tá, bem beleza. Específico, Perfeito. Só isso. Aí, depois desses 400 anos de escravidão, quando houve, né, a abolição da escravatura, esse povo ele não foi integrado na sociedade, né? Inclusive, houveram leis, como a lei de terra, que fez com que esse povo impedisse acesso a terras e trabalho. Existia, por exemplo, a lei da vadiagem, onde pessoas que não tinham trabalho, emprego, elas eram submetidas à prisão, né? E óbvio que quem não tinha trabalho e emprego naquele período era justamente as pessoas que tinham sido escravizadas, tinham sido libertadas e não tinham recebido nenhum tipo de amparo estatal para ingressar na sociedade. Inclusive, muitos teóricos e intelectuais eugenistas da época, né, a gente está falando do fim do século XIX, início do século XX, defendiam o embranquecimento da população, trazendo, né, imigrantes europeus para ocupar vagas de trabalho aqui no Brasil, né? E esse embranquecimento da população ele iria acontecer tanto pela vinda de imigrantes europeus, quanto pela mestiçagem que você está defendendo agora. Existia, inclusive, intelectuais que acreditavam que depois de um certo número de cruza entre raças, né, a raça negra iria desaparecer do Brasil e iria ficar somente brancos aqui no país. Então a mestiçagem ela também foi utilizada como uma ferramenta de embranquecimento da população brasileira. Qual é a porcentagem de negros no Brasil? Qual é? Ficou bastante claro que... Qual é a porcentagem de negros? Não sei o dado, mas só deixa eu falar. Você está dizendo que a mestiçagem embranqueceu a população brasileira? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que existia uma teoria eugenista no início do século XX que acreditava nisso, mas que se mostrou falsa. Isso. Agora eu te pergunto... Deixa eu fazer a pergunta. Então, o senhor acha que depois de 400 anos de escravidão, onde a população negra não teve acesso à sociedade, não foi integrada na sociedade, essa população passou por um processo de embranquecimento através desses intelectuais eugenistas, e aí o senhor acha que mesmo depois de tudo isso, não deixou nenhum tipo de herança na cultura brasileira e nas instituições brasileiras que, desde então, são capitaneadas por pessoas brancas, né? Deixa eu responder. Com pequenas exceções que você, inclusive, levantou, mas que são uma exceção dentro de 500 anos de história do Brasil. A escravidão não tem absolutamente nada a ver com a cor da pele. Isso é um outro tema. Você sabe que a escravidão sempre houve, é uma chaga terrível da humanidade. Sim, mas aqui no Brasil, né? Deixa eu responder. Que trazer o nosso recorde. Então, se quer falar do Brasil especificamente, claro. Os negros que foram escravizados pelos portugueses, os negros, escravizaram os portugueses do século XV ao XVIII. A escravidão brasileira se deu do século XVI ao século XIX. Antes disso, portugueses já eram escravos dos negros do norte da África, os piratas berberescos, os piratas da Berbéria. A escravidão é uma coisa horrível.
tirar do ser humano a dignidade, tratá-lo como coisa. O erro está em achar que isso tem a ver com a cor da pele. Não tem absolutamente nada a ver com a cor da pele. Negros escravizam negros, brancos escravizam brancos, brancos escravizam negros e negros escravizam brancos. Aliás, o nome escravo vem do nome eslavo. Claro. O nome escravo vem do nome... Não, deixa eu falar. É porque você não está respondendo a minha pergunta. Eu estou perguntando... Não, é que assim, o senhor está falando sobre a escravidão. Você não falou da escravidão no Brasil. E no Brasil ela tem um tem recorte racial. Mas não tem a ver com a cor da pele. Independente, no Brasil tem um recorte racial que deixou uma herança. Deixou uma herança. Mas não foi... Não foram brancos escravizados no Brasil, foram negros. Esse processo de escravidão deixou uma herança cultural para o Brasil cor da que se chama racismo estrutural. São povos que escravizam outros povos. Perfeito, mas no Brasil foi um povo Professor, branco que a gente tem que combinar assim, negro. um fala, o outro escuta. Não, eu escutei o senhor não falando. Tá respondendo a minha mas pergunta. Aí na sua análise, na minha eu estou respondendo perfeitamente. Na minha análise eu estou respondendo exatamente o que o senhor perguntou. Pode ser que o senhor não esteja satisfeito com a resposta. Já é uma outra questão. O que eu estou lhe dizendo é que a escravidão não tem nada a ver com a cor da pele e existia no Brasil, inclusive, escravos brancos. E o que eu estou dizendo é isso. Tem nada a ver com a cor da pele. E estou dizendo que a mestiçagem é natural, tanto que tem aqui famílias aqui, porque eu estou dizendo que tem famílias aqui, porque tem em todo canto do Brasil, em que tem pessoas das mais diversas tonalidades de pele que são casadas. E essa é a nossa beleza, essa é a nossa identidade. Nós somos um povo mestiço, nós somos um povo que superamos as diferenças, nós somos um povo que nos misturamos e criamos uma cultura belíssima, única, uma cultura inigualável. Uma das maiores belezas que nós temos no Brasil é isso. E essa proposta de dizer que há racismo estrutural onde não há, divide as pessoas com uma senzala ideológica para dominar principalmente o negro. Quando o negro não vai achar que ele não é um indivíduo, vai achar que antes ele deve se identificar pela cor da pele. Isso destrói o negro. Os maiores intelectuais da face da terra, e minha maior, talvez, influência intelectual, Thomas Sowell, fez agora 95 anos de idade. Um negro demonstra claramente como é importante romper com essas senzalas ideológicas de índole muitas vezes racistas que fazem com que essas pessoas fiquem absolutamente cooptadas e dominadas, e esses grupos ideológicos querendo dizer como essas pessoas devem falar, pensar e agir. É um horror. Nós somos indivíduos independentes. Nós temos que entender que a vida é dura. Temos que trabalhar, todos nós. E ainda digo mais uma coisa, talvez o senhor não conheça, eu sou do sertão do Nordeste. Lá no sertão do Nordeste existe uma pobreza enorme de brancos loiros. A região do Seridó, por exemplo, brancos loiros, passando fome, sem água. Todos, não se vê um negro lá, por exemplo. Por quê? Porque a situação do Brasil não é racial, a situação do Brasil é outra que tem que ser solucionada. Então nós temos que romper com essas limitações que nos fazem agir como escravos em vez de sermos genuinamente livres. A gente tem no Brasil legislação, por exemplo, da lei contra o racismo, né? A gente tem no Brasil, por exemplo, a lei de cotas raciais. A gente está quase acabando esse tempo, né? Mas eu gostaria só de refletir. Se existem leis, essas leis elas foram criadas em cima de dados. Esses dados, eles mostram que existe racismo no Brasil, e esse racismo ele acontece de forma estrutural a partir do momento que a gente tem instituições onde a representação do povo negro ela é muito inferior ao número de pessoas institucionalmente é que não há racismo, não há uma lei que discrimine uma raça, não existe uma lei no Brasil que discrimine uma raça. Institucionalmente, que é um dado formal, aí é claro que não há racismo. Qual é a lei que diz que só pode ter concurso para determinada raça? Agora com as cotas é que se estabelece o racismo e não apenas isso, o tribunal racial. Mas aí, meu amigo, é por causa de uma questão de informação e acesso às instituições. Por isso que a gente precisa de cotas, porque se não fossem as cotas, o acesso à universidade pública, por exemplo, iria ser dominada por estudantes brancos de escolas privadas. Nunca foi.